Shalom, shalom, feliz ano novo bíblico. Seja um ano profético, um ano de vida, um ano de saúde, um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano que Deus vai manifestar poderosamente a vida dele na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu selo como sacerdote desse ministério todas as palavras proféticas lançadas pela apóstola nessa manhã, nesse altar, que você seja recebedor, que você venha materializar na tua vida física o que foi gerado no mundo do Espírito nessa manhã, para louvor e glória do teu nome. Amém? Nós alegramos com cada um de vocês, com a igreja. Estamos felizes porque estamos na casa do Pai, essa virada de ano, no ano hebraico, aniversário do ano hebraico, cumprindo os princípios do nosso Mestre Jesus Cristo. Sabemos que a partir desse ano nós vamos colher coisas grandes e maravilhosas. Amém? Vai ser um novo tempo de Deus nas nossas vidas, um tempo de Deus nesse nosso ministério, um tempo de Deus na sua casa e na sua família. Rosh Hashanah, ano feliz, ano de prosperidade, ano de bênção, que você também possa disso em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu não poderia deixar de trazer uma palavra de colheita, uma palavra de propósito, trazer uma reflexão de tudo aquilo que nós entendemos e tudo que nós recebemos nessa manhã. Mas antes disso, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor apresenta a tua igreja nessa manhã, Pai, nesse novo tempo. E eu creio, Pai, que todos os filhos seus que estão aqui, Pai, estão recebendo essa palavra e estão ligados no trono da glória do Senhor. Manifesta poderosamente, Pai, o teu querer e a tua vontade no nosso meio. Senhor, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Jesus que pagou um preço de cruz, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós estamos aqui para cultuar e adorar o Senhor, Pai. Ministra nosso coração e fala conosco nessa manhã. Nós estamos prontos para o novo ano, o ano judaico, o ano que o Senhor preparou, o ano que é bíblico e é espiritual nas nossas vidas. Nós tomamos posse das bênçãos do Senhor e do que o Senhor tem para nós nesse ano judaico. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? A gente às vezes é surpreendido por algumas coisas e a gente tem que ficar antenado em todas essas, porque nós não vivemos pelo calendário de Roma, nós não vivemos por aquilo que Jesus, se você está no mundo, tem que viver aqui no mundo, mas o mundo não pode viver em nós. E esses atos proféticos, essas coisas raízes, essas coisas que são essência, nós não podemos nos esquecermos. E uma das coisas que eu vejo batendo nesse ministério, eu venho conversando com vocês, trazendo entendimento para vocês, é sobre como nasceu esse ministério e como ele está. E nós temos que ver que foi afrouxado ou foi parado no meio do caminho com algumas coisas. Esse ministério ele nasceu para multiplicar, para frutificar, para dar fruto, para que nós possamos entrar no inferno e arrancar aquelas vidas e povoar o céu, alegrar o Senhor. Então nós temos que voltar àquela essência, voltar àquele desejo de nós vermos pessoas novas no culto, de nós vermos vida sendo restaurada, família sendo restaurada. Tem que voltar esse primeiro amor, onde todos nós gostaríamos, corríamos atrás de discípulos, queríamos ter multidões, e isso parece que deu uma esfriada. Então eu quero trazer para você hoje essa palavra, o nosso maior propósito. Eu quero fazer essa breve reflexão com a igreja, o papel da igreja, de todos nós, como os pastores, como os líderes, como os discípulos, como o corpo de Cristo. Qual é o principal propósito? Nós não podemos esquecer de que
Nós não fizemos nada para homens. Você não está aqui porque você é funcionário de alguém. Você está aqui para adorar alguém que tirou das trevas e te trouxe para a luz. Nós estamos aqui como adoradores. Estamos aqui como homens e mulheres que não têm a vida como preciosa, mas que sabem que a nossa vida é do Senhor, a nossa vida é de Deus. Ele nos comprou, Ele pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você. Nós éramos condenados ao inferno e Ele nos resgatou. E uma das coisas que Ele pediu principal é que nós levássemos essa mesma palavra, essa mesma salvação, esse mesmo propósito. Meu apóstolo, qual o propósito da igreja então na terra? Pode abrir a Bíblia aí em 1 Pedro 2,9, nós vamos ler rapidinho. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita. O que significa ser eleito? Nós vamos ter agora as eleições. Tem muitas pessoas que estão gastando milhões, fazendo de tudo para ser eleito. E a Bíblia diz que você é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas para que Deus fez tudo isso? Para que João diz que Ele nos escolheu? Vamos em frente. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Então Deus te chamou com um propósito. Deus te escolheu e te separou para você anunciar a grandeza daquele que te chamou das trevas para a luz, para a maravilhosa luz. Então Deus, Ele te resgatou, Ele nos resgatou com um propósito. Nós estamos nas trevas, nós estamos condenados ao ir para o inferno, nós estamos condenados ao engano, à mentira, a todas as impurezas que representa na vida hoje do cristão, que o cristão hoje não é mais do mundo. O cristão hoje tem que viver os frutos do Espírito, não os frutos do mundo. Então quando Ele nos resgata, Ele diz assim: olha, vocês não fazem mais parte do mundo, vocês são são minha família, mas eu preciso que vocês multipliquem na terra, eu preciso que vocês levem esse evangelho, leve essa grandeza que eu os chamei. Então Ele nos chamou dentro de um propósito. Hoje nosso maior propósito na terra, depois de ser adorador, é fazer a vontade de Deus. Jesus, Ele estava na terra e Ele diz assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Nós, como cristãos, homens e mulheres de Deus, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos chamou e pagou um preço e nos resgatou do inferno e nos levou para a maravilhosa luz, que é a salvação de Cristo. Então esse é o propósito, esse é o entendimento de Jesus para nós, e nós temos como cristão entender isso. Se você não entender quem você é, se você não entender qual é o teu propósito, você caminha sem direção, você anda em círculo, você anda que nem aquele povo quando estava no deserto, onde passava-se com 11 dias para a terra prometida e demoraram 40 anos e morreram no deserto. Quantos homens e mulheres estão morrendo hoje porque não conhecem o seu propósito? Quantas pessoas estão perdidas no deserto porque não sabem uma direção, não encontraram o caminho? Nós não somos chamados por acaso. Você não é uma coincidência. Olhe para você, chega no espelho e veja que você é imagem e semelhança do Senhor. Você é especial. Olha ao seu redor, quantas pessoas não conhecem Cristo e você conhece. Quantas pessoas não conhecem o que você conhece? Muitas pessoas não têm a direção e a luz do discernimento da verdade, daquilo que você conhece. Por que isso, meu apóstolo? Porque Deus olhou para você e diz assim:
esse é meu filho e eu confio nele, eu sei que ele vai fazer, ele vai preparar o caminho para muitas pessoas. Nós temos nesse ano preparar o caminho. Jesus, antes de vir, mandou João Batista preparar o caminho. Jesus foi e deixou eu e você para preparar o caminho, amém? Nós somos preparadores de caminho. Jesus vai voltar novamente, como voltou, como veio quando João estava ministrando. Ele veio e ele preparou o caminho. Então nós somos uma geração eleita, um povo escolhido, um povo que foi comprado, adquirido pelo sangue de Jesus, um sangue precioso, um sangue carmesim, um sangue que não tinha pecado. Ele deu o nosso melhor, Deus deu o melhor que ele tinha. Quem de nós hoje demos alguma coisa por qualquer um? Mas Deus deu o único filho dele por nós, para morrer, mas ele ressuscitou no terceiro dia, para que você e eu tivemos vida e vida em abundância, amém? Para que nós podemos viver a vida de Cristo nessa terra. Então conscientizar do que somos, conscientizar daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos andarmos nós agora temos caminhando com máscara por causa dessa enfermidade, mas nós não podemos caminhar com vendas nos olhos. Nós temos que pedir para Deus uma visão ampliada, uma visão aberta, uma visão de entendimento, uma visão de conhecedor. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber como eu ando, qual o caminho que eu ando, porque se eu conhecer o caminho, eu conheço a verdade. Se eu conhecer a verdade, eu estou com Cristo, amém? Nós vamos nada melhor do que ensinar você. Não é a mim, não é a minha palavra, porque eu não convenço ninguém, mas a palavra de Deus te convence. Romanos capítulo 1, verso 14 ao 16 diz assim: Paulo explicando para a igreja: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem, primeiro judeus, depois grego. Paulo diz que nós somos essa geração e que nós não podemos nos envergonhar daquilo que fomos separados para fazer. Paulo diz que ele iria pregar em Roma. Roma era o maior inimigo do povo judaico, do povo cristão, do povo que crucificaram Jesus. Mas Paulo diz: eu não posso, eu sou devedor. Amado, quando Deus te escolheu, Ele te deu, Ele quitou uma duplicata, Ele quitou uma dívida tua de pecado. Ele pegou os teus pecados e jogou no mar do esquecimento. Você e eu temos uma dívida com Cristo. Como pagamos essa dívida? Fazer a mesma coisa que Ele fez por nós. Nós não precisamos hoje morrer fisicamente como Ele morreu, mas nós temos que morrer para o mundo, morrer para nossas vaidades, morrer para o nosso eu, para nossas vontades, para que nós possamos ressuscitar com Cristo, entender a vontade e o querer dele nas nossas vidas. É esse o maior chamado das nossas vidas, é saber que aquilo que Deus me deu, eu dou, sem custo, sem valor, sem nada. O de graça eu recebo, de graça eu dou. Mas nós temos que ter esse entendimento, porque nós não podemos sentar numa cadeira dessa e dizer assim: glória a Deus, eu sou salvo, mas Jesus é bom. Como está a unção, como está um poder essa palavra. Isso se chama egoísmo, vaidade. Você quer aquilo que o teu irmão não tem, você quer e se alegra com aquilo que Deus te deu, mas você tem a palavra viva na sua boca. Você tem algo que pode transformar a vida aí fora, como foi transformada a tua. Tem pessoas morrendo precisando de uma palavra que Deus colocou na sua boca, mas que você não solta. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Quantos cristãos que estão trabalhando na empresa, às vezes nem sabem que são crentes, que são cristãos, nem sabem que segue esse Jesus, nem sabem que tem o antídoto para todo o problema que aquelas pessoas estão passando, depressão, opressão, pensando em até tirar sua própria vida, e está ali o cristão do lado. Ele não arruma motivo: mas não deu oportunidade. Crie oportunidade. Fale: olha que sol mais quente, Cuiabá é quente. Não, mas aqui é o lugar
que Deus preparou para nós. Deus tem um propósito na sua vida. Crie problema, crie situação. Ou quando você queria ativar alguma coisa para você, você criou situação. Quando você queria conhecer a sua esposa ou seu esposo, você criou situação. Quando você queria algo para você, você criou situação. Agora para Deus não. Para Deus eu tenho vergonha, não falo essas coisas, eu só me comporto, ainda é muito mal. Então, Paulo, ele não se envergonhava. Ele deixou essa palavra: não nos envergonhamos do Evangelho. Tudo isso, meus queridos, é por amor a Jesus. Você não faz isso por igreja, você não faz isso por placa de igreja, você faz por amor a Jesus. Nós temos uma passagem na terra, seja ela o quanto Deus permitir, uns de 1 ano, 5 anos, 30, 60, e muitas vezes pela graça e misericórdia de Deus com 90 a 100. Uma passagem. É um período muito curto para uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus, ou no descanso, na terra prometida, ou no inferno, no fogo ardente. É um vestibular, meus queridos. E não tem mais uma ferramenta maior, não tem algo mais precioso do que você criar galardão no céu através do que você ama teu próximo, do que você ama os perdidos, do que você prega a palavra. São pedras vivas de fogo que vão para a sua coroa. Porque onde Jesus fala, onde a traça não corroge, onde não há nenhum tipo de defasagem, é o que nós depositamos no céu, no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo nos dá aqui uma referência, continuando com o apóstolo Paulo, Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja para glória do Pai. Com ele e para ele é todas as coisas. Tu não faz para nada, não faz para ninguém. É dele para ele. É para ele que tu faz. Quando você não faz isso, você está desmerecendo seu Pai, que te criou, que te salvou e que tem um propósito na sua vida. Então não é para nós. Mas o apóstolo agora está falando, eu vou para uma igreja que não fala sobre isso, eu posso ficar no banco 20, 30 anos, ninguém pergunta lá, ninguém faz nada, cada qual que se vire. Amém, filho? Mas você está aqui, e aqui é o lugar de nós despertarmos, acordarmos para aquilo que Deus tem. E Deus tem um propósito na sua vida. Deus te criou e fez você pai e mãe de multidão. Amém? Deus tem famílias para entregar para você. Tem vidas que estão aí fora esperando uma palavra sua. Não é minha, não é do outro, é sua. Porque é do teu relacionamento, é do teu convívio, é onde Deus te colocou, é onde você tem que falar do amor de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque senão Jesus vai dizer: eu não te conheço, quando você chegar no céu. Afasta de mim. Mas eu profetizei, eu estava na igreja, eu pulava, eu cantava, eu até chorava de emoção. Jesus não é emotivo, não. Jesus, filho, fala assim: filho meu, dai-me teu coração. Jesus que é o nosso coração. E o nosso coração em Cristo é um coração que evangeliza, é um coração que parte para as coisas que Deus deixou para nós fazer. Amados, se eu e você esquecemos do que nós viemos, qual o propósito? Não tenha dúvida que no céu vai ter esquecimento também. Mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus, Ele é princípio. Deus não tira, ou Ele não muda por mim e por você. Amados, tem uns que falam assim: Senhor, eu quero ir para o céu, nem que seja para ser tapete no céu. Eu já vi muitos homens, pastores, dizer isso. Deus não tem ninguém para ser tapete, não. Deus tem a todos para ser filho. Então, aqui nós lemos:
Aqui nós lemos em Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Então, meu amado, o que você vai fazer? Você não vai fazer coisas simplesmente para você se achar que você saiu bem, que você está fazendo aquilo que o apóstolo pediu. Não, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Nós tínhamos um ato espiritual na igreja, nós vamos voltar novamente, tá? De nós como igreja profetizarmos salvação sobre Cuiabá. Então toda a igreja nós vamos levantar e vamos levantar nossas mãos, chamando os perdidos, as famílias. Eu houve até crítica na época, pessoas que eram do meu lado que criticaram: não, mas quando eu mandava a igreja levantar, levante para a sua esquerda, norte, sul. Ah, mas não é assim, é porque o norte fica enviesado. Não tem problema, meu amado. Nós não estamos aqui trabalhando numa bússola, nós estamos trabalhando um ato profético. Quando você manobra o teu corpo nas 4 direções, você está declarando norte, sul, leste, oeste. Você está chamando essas vidas. E esse ato espiritual que nós fazíamos, nós víamos essa manifestação de Deus. Todos os cultos, era uma multidão de pessoas visitando a igreja, pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo salvas. Por que a gente parou de fazer aquilo que era bom? Por que a gente parou de fazer aquilo que Deus agradava a Deus? E nós temos que voltarmos a sonhar, voltarmos a acreditar, entender nesse chamado. Nós estamos entrando num ano novo de Jerusalém, judaico, um ano bíblico. Esse ano novo, existe uma promessa de Deus. Tudo que nós não fizemos nesse ano que passou, nós vamos construir nesse ano que está entrando agora, para honra e glória do Senhor. Porque é um propósito de Deus. Mas como é que eu posso adquirir ou conquistar alguma coisa se eu não enxergo, se eu não tenho visão, se eu não tenho conhecimento? Então Deus nessa manhã quer que você se esperte, que você encontre o teu principal chamado, o teu principal propósito. O que Deus te chamou, quem que você era? Só porque você era bonitinha, porque você tem os olhos assim, porque não é por causa disso que Deus te chamou, não. Tem pessoas ao seu redor que precisam primeiro ver em você, filho de Deus ou filha, testemunho, e segundo, uma oração, uma palavra, uma direção na vida dela. Ela está precisando de uma direção, porque ela não conhece o caminho e você conhece. O apóstolo Paulo continua em 2 Timóteo 4, de 2 a 4: porque a palavra esteja preparada a tempo e a fora de tempo. O que significa isso, apóstolo? Que eu tenho que estar pronto a hora que precisar, a hora que eu estiver com alguém, a hora que Deus colocar uma pessoa, essa palavra tem que estar preparada na minha boca, eu tenho que ter conhecimento dela. A palavra que tem que estar pronta para repreender. Você tem que saber que você tem que repreender muitas coisas da sua vida e da vida das pessoas. Também corrigir, exorte com toda a paciência e doutrina. Amados, às vezes nós estamos perto de pessoas e vemos pessoas cometer erros que é blasfêmia, que desagrada a Deus, e a gente dá uma risadinha amarela. Aí não vamos meter na vida da pessoa. Não, a Bíblia diz que você tem que exortar, você tem que chamar, tem que mostrar. Nós vamos ver logo para frente aqui como é que isso vai acontecer. Então ele fala que nós temos que, dentro da doutrina, o que é? Dentro do procedimento, dentro daquilo que é luz na tua vida, dentro daquilo que clareia dentro de você. Pois virá o tempo em que não suportarão mais essa doutrina. Nós sabemos que existe, a Bíblia nos fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter sede da palavra. As pessoas vão ter, como tem muitos países aí que tem pessoas que guardam um pedacinho, folha da Bíblia, e lê todo dia aquele pedacinho, porque não pode ter Bíblia, que não pode carregar a Bíblia, que os governantes não deixam carregar a Bíblia. Então, e outro lado também não suportarão essa doutrina.
A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos se esquecerão do Evangelho, muitos não aceitarão a palavra, porque o pecado vai estar tão impregnado que você vai querer falar do amor de Jesus para alguém, a pessoa vai te xingar na hora e vai sair, que você não vai ter mais recurso, senão a polícia vai te prender, o outro vai te proibir. Vai chegar um tempo que as pessoas não querem mais que você fale do amor de Jesus, e esse tempo, meus queridos, não está longe. Infelizmente estão criando leis aí em Brasília para que você não possa evangelizar na rua mais, que você está incomodando as pessoas, que você não pode mais obrigar, eles falam, obrigar as pessoas a vir para a igreja cultuar, que você não pode mais abordar uma pessoa para querer falar do amor de Jesus. É esse o tempo que aqui a Bíblia está falando, e que nós não despertamos como igreja, nós não estamos enxergando o que está acontecendo, e o tempo é o nosso maior contratempo, é o nosso maior inimigo, porque ele passa. O que eu tinha que fazer ontem à noite, ontem que era sábado, eu não posso fazer mais hoje. Aquele tempo passou. Se eu perdi, eu tenho um dia a menos na minha vida. O dia de ontem não serve mais. Por isso que Deus não está preocupado com o teu ontem, Ele está preocupado com o teu hoje e com o teu amanhã. Ele quer fazer algo na sua vida. Então nós como igreja temos que entender e poder voltar a esse entendimento. Então fala que muitos não suportarão essa sã doutrina, ao contrário, sentindo cóceras nos ouvidos, olhe bem, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos, cartomante, horóscopo, qualquer coisa maligna. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Meus queridos líderes, meus queridos irmãos, discípulos, nós temos o dever de anunciar essa palavra. Esse é o maior propósito na tua vida, anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Se eu não entender o que a Bíblia mandou entender, se eu não entender as coisas do céu, eu não entendo as coisas da terra. Quando Jesus estava com um homem chamado Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos: importa que você nasça de novo. E Nicodemos, a Bíblia diz que era um homem sábio de Jerusalém, um homem de muito conhecimento em Jerusalém. E ele pergunta para Jesus: como posso eu nascer novamente? Voltar no ventre da minha mãe e nascer nova vez? E Jesus fala: Nicodemos, Nicodemos, tu és sábio aos olhos humanos, as coisas humanas, mas não entende? Ou ele só faltou dizer assim: ô seu cabeçudo, eu estou falando das coisas espirituais. Eu estou falando que aquele que nasce é carne, mas nós nascemos no Espírito. E falou: é necessário que você se converta teu coração, e que você morra para o mundo e nasça para aquilo que foi o teu propósito. Então, amado, nós não podemos ser Nicodemos na vida. Nós não podemos achar que a nossa vida aqui está uma beleza, que nós estamos vivendo bem, que está tudo bem, que estamos com saúde. Graças a Deus esse vírus pegou muita gente, mas a minha família não pegou, não me pegou eu, ou se pegou já passou, eu estou feliz. Não, não, isso é um engano do inferno. Nós podemos ver que na passagem de Jó sofreu, perdeu tudo que ele tinha que perder, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu a mulher, porque a mulher falou: ô homem, blasfema contra Deus e morre. Até a mulher ele perdeu, porque a mulher não podia nem encostar nele, porque estava cheio de chagas, cheio de enfermidade, perdeu tudo. Mas no momento que ele se levanta e começa a orar por aqueles que estavam atentando ele, que eram amigos, mas que ali estavam quase como inimigo, quando ele ora pelos seus amigos, Deus restaura toda a vida de Jó. Eu quero dizer para você, meu querido,
Se tem algo na sua vida que precisa ser restaurado, ore pelo seu irmão, busque os perdidos, ore pelas vidas, ore por aqueles que ainda não tiveram chance de ser alcançados. Se preocupe por aqueles que não tiveram a oportunidade que você tem. Quando você orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, Deus se move no céu e move céu e terra para abençoar a tua vida. Eu quero dizer para você que esse problema que você está passando, em nome de Jesus, eu repreendo agora, eu ordeno em nome de Jesus, seja arrancado, que a tua visão seja aberta, que você possa entender o propósito e que as tuas orações sejam de intercessão pelas vidas, pelos perdidos, pelos que não foram achados, pelos aqueles que necessitam a graça do Senhor, porque a tua oração chega ao céu e Deus dê ordem ao anjo da cura, da bênção, da multiplicação, da conquista, que Deus possa se mover no seu trono e declarar a tua vitória, a tua conquista em todas as áreas, depois que você abrir teu entendimento e olhar para os perdidos, para os necessitados, para aqueles que Deus ama, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você interceda, que você busque, que você seja instrumento de Deus aqui na terra, para que muito seja alcançado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para isso nós servimos a Deus, para isso você foi chamado. Você quer saber porque foi chamado? Para isso, para isso. Tu acha que Jesus, se Deus deu o próprio Filho para que todo fosse alcançado, os anjos queriam vir na terra pregar o evangelho? Falou, não, lá tem meus papai lá, a minha igreja que vai fazer isso, tem meus filhos e as minhas filhas que vão fazer isso. Deus conta comigo e conta com você. Deus espera isso de nós. Apóstolo, quando que eu devo pregar, apóstolo? A Bíblia fala que todo tempo, anunciarmos a todo tempo. Eu quero trazer mais uma leitura aqui, Romanos 10, vamos acompanhar aqui o maior evangelista de todo o tempo, que foi Paulo. Então Romanos 10, verso 13 ao 15 fala assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aqueles que não creram? Como pois invocarão aquele que em quem não creram? É uma pergunta. E como crerão naquele quem não ouviram? Outra pergunta. E como ouvirão se não há quem o pregue? Então, aqui é feito 3 perguntas. Como vai invocar se as pessoas não podem crer? Mas como que a pessoa vai crer se alguém não prega? Como que ela vai acreditar se não tem quem anuncie? Se você que foi chamado para isso não está fazendo isso. Ah, mas meu amigo, meu companheiro lá faz um monte de coisa, é prostituto, é isso, é aquilo, ele desonra a família, ele bate na esposa, ele não tem mesmo, não tem quem pregue. Como é que ele vai crer? Como é que ele vai conhecer? E o 14? O 14 já li. O 15: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: qual famoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegria, novas, trazem alegres novas, as novas de Deus, as coisas novas. Então, a minha Bíblia é um pouco, eu conheço o versículo na minha cabeça e aqui está diferente. Então, feliz é os pés que levam o evangelho, feliz é os pés que pregam as boas novas. Deus está dizendo assim: você é feliz, você é feliz. Apóstolo, por que a Bíblia cita os pés? Quem que te carrega é teus pés. Teus pés é tão preciosos, meus queridos, tão precioso, meus queridos, que Jesus manda os discípulos sentar e lava os pés.
Jesus, quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele lavou teus pés, Ele te purificou para fazer as boas novas. Você tem um chamado e você tem os pés abençoados que levam o Evangelho. Então Ele te lava os pés. Então feliz é os pés daquele que conduz a palavra, que leva a palavra, que evangeliza. Aqueles que saem da sua casa e vai na sua rua, vai no seu bairro, vai no vizinho, vai na empresa, vai aonde que for preciso. Os pés que conduz aqueles que levam a palavra, que levam as boas novas. Olha o que diz o 17 agora: de sorte que a fé é pelo ouvir. Como é que a pessoa vai ter fé se ele não ouve você pregar? E ouvir a palavra. Então eu e você temos que divulgar, temos que falar a palavra. Amado, nós chegamos no meio das pessoas e lembramos de falar qualquer coisa, lembramos de falar alguma coisa, falar do tempo, falar qualquer coisa, e esquecemos do principal. Nós como cristãos, em nome de Jesus, nós temos que olhar uma pessoa, se aproximar de uma pessoa na hora e dizer: Senhor, me dá a oportunidade para mim poder falar do Senhor, para mim abrir a boca e falar do Senhor. Meus queridos, existe família agora em casa que estão nos ouvindo, famílias que precisam ser alcançadas. Você que está aí na sua casa, você está ouvindo essa palavra. Jesus, Ele te ama. Ele um dia morreu naquela cruz pela sua vida, pela sua família, e hoje Ele está disposto, Ele já morreu de braços abertos, esperando que você o conheça, que você venha, entregue seu coração para Ele e viva a vida de Cristo aqui na terra, porque aqui a passagem é muito curta, mas Deus tem uma vida. Ele diz assim: eu vou para o meu Pai, vou preparar morada. Deus tem uma mansão celestial para você, mas hoje você tem que dar um passo de fé, tem que sair da sua casa, sair da sua família e entender e compreender, buscar esse Deus para a sua vida. Eu quero declarar hoje na sua casa, na sua família, você que está nos ouvindo, que Deus entre na sua casa, que o Espírito Santo ministre seu coração, que Deus traga paz sobre o seu lar, traga alegria sobre o seu lar, traga saúde sobre a sua casa. Se você está com enfermidade hoje na sua casa, está ouvindo essa palavra, eu em nome de Jesus declaro saúde, vida do corpo todo, do alto da cabeça à planta dos pés, agora que seja tocado pelo anjo da cura. Receba a cura em nome de Jesus, seja curado agora. E eu declaro sobre a igreja esse ponto de entendimento, esse momento de esclarecimento, uma visão ampliada, uma visão aberta, a conquista a pronto de entender, que Deus venha refazer, restaurar e venha trazer o melhor dessa terra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abra o entendimento e a luz do Evangelho para que você o conheça e ministre essa palavra, porque assim você vai colher e vai receber o melhor de Deus dessa terra. A Bíblia diz em Isaías 1:19: se quiseres e me ouvir, vai viver como rei aqui, vai comer o melhor dessa terra. Amém? Se ouvir, Deus tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento. 2 Timóteo nós já lemos. Então, meus amados, devemos entender que Deus, Ele tem propósito. Tu acha que Deus te levantou e te escolheu para você ser mais um? Mas eu sou especial. Não é especial, você é o menor. Você é o menor. Eu sou o menor desse ministério. Por quê? Porque eu sou plataforma, eu sou suporte, eu carrego vocês nas costas. Eu sou menor. Por que você é o menor, apóstolo? Porque vocês estão todos sentados aqui, ó, e eu estou trabalhando para vocês. Eu sou funcionário de vocês. Eu estou aqui para ministrar a palavra para vocês. Então eu sou o menor, porque vocês só sobem se eu estiver embaixo empurrando vocês, se eu estiver levantando vocês. Então eu sou apenas uma plataforma para sustentar a igreja de Cristo aqui na terra. Amém? E aquele que quer se fazer grande será pequeno, e aquele que em Cristo é pequeno será grande no reino de Deus. Então nós não podemos querer se engrandecer ou se orgulhar. Não, nós temos que dizer assim: Senhor, eu sou pó, eu não sou nada, mas eu sou aquilo que o Senhor quer na minha vida. E a partir de hoje vai começar um novo tempo na minha vida. A partir de hoje eu vou abrir meu entendimento, eu vou ver o que Deus quer comigo e vou fazer a vontade do Pai. Não me deixe eu passar uma semana, Senhor, sem falar do teu amor para uma pessoa, sem resgatar uma vida que está perdida e vai para o inferno. Que essa palavra alcance seu coração e alcance a sua vida. Amém?
Eu e você precisamos de tempo. Nós já tivemos esse tempo. Pessoas que estão nos ouvindo agora estão nesse tempo, que não estão tendo luz. Mas eu quero te dizer, amado, Deus não vai fazer nada por nós sem partir uma decisão de nós. E existe um momento que nós temos que decidir quem nós somos no reino de Deus e por que fomos chamados. Porque Deus, Ele te chamou como luz nessa terra. Vocês são um pequeno Cristo nessa terra. Chamou vocês como sal. Aonde tiver destemperado, aonde não tiver gosto, vocês vão chegar com a essência do sal e vão temperar aquele lugar. Então você foi chamado como luz e como sal para fazer a diferença nessa terra. Você não é qualquer um, você é filho e filha de Deus, escolhido para levar a luz e o tempero aonde está acontecendo as coisas erradas, aonde o inimigo está falando. Amém? Está lá em Mateus 5, 13 e 14. Apóstolo, como que eu posso fazer se eu tenho dificuldade? Peça para Deus. Ele tem o maior interesse que você faz isso. Amado, quando você faz algo que Deus mandou você fazer, você não precisa fazer, você só tem que querer. Filho meu, dá-me teu coração. Abre o coração e fala: Senhor, eu preciso. Moisés falou: eu sou gago, eu não sei falar. E não foi um dos maiores pastores que desceu na terra. A igreja dele tinha 3 milhões de pessoas. E ele era gago. O que está faltando para você entender o propósito de Deus? Imagine se você agora soubesse que alguém que você ama morreu e não conhecia Jesus. Como é que fica seu coração? Sabendo que você tinha o caminho dele para o céu e você não pregou, você não falou. Como é que fica você sabendo: olha, agora aquela pessoa que eu amava, que eu podia encontrar no céu, eu não vou encontrar mais ele. E tem mais: quanto mais é dado, mais é cobrado. Está na Bíblia. Deus te deu a libertação, te deu o céu, te deu o melhor dessa terra, que é o Espírito Santo. A Bíblia também diz que aqueles que nós não pregamos, que Deus coloca em nossas vidas e nós não falamos do Evangelho, nós somos culpados pelo sangue dele. Se você convive com pessoas e você não falou do amor de Jesus e não falou desse caminho de luz, você vai ser culpado pelo sangue dele. Apóstolo, mas é muito pesado isso. Mas não sou eu que estou falando. Se quiser eu dou a referência, eu dou tudo. Eu quero ensinar a igreja. Eu quero que a igreja entenda o seu chamado. Nós, nesse ano que estamos virando, é um ano de frutificar, um ano de colheita. A igreja Abba Pai de Cuiabá, ela veio para Cuiabá com um propósito. Ela nasceu com um propósito. E esse propósito estava se realizando dentro do ministério. Era uma alegria. Mas parece que a gente, começando por mim, nós dormimos. Nós temos que acordar. Temos que acordar, porque Deus está voltando. Jesus vai voltar a buscar a igreja dele. E quando nós chegarmos no céu, sabe o que Jesus vai pedir? Mostra a sua mão. Na palma da nossa mão vai passar um filme de toda a nossa vida. Sabe quando você teve com aquela pessoa que você precisava perdoar ela, você não perdoa? Vai passar. Sabe quando você estava com aquela pessoa que ela estava com um problema sério, angustiada, se tu dissesse uma palavra para ela, mostrasse para ela o que Deus fez da tua vida, ela não ia tirar a sua vida, querer se suicidar? Tudo vai passar. E daí Jesus vai perguntar: olha, eu preparei esse momento para você, eu preparei mais esse momento para você, e o que você fez? Vai culpar quem? O pastor Ramon? Vai culpar o teu líder? Então, chega um tempo que nós temos que abrir nossos olhos. E nesse ano novo, nesse ano de conquista e de vitória, esse ano de frutos,
mais doce que o mel, nós vamos frutificar e nós vamos levantar nossa cabeça. Esse lugar vai ser pequeno para tantas vidas que Deus vai entregar para nós. Você, a tua casa vai ser pequena, você vai ter que construir mais. Deus vai dar dinheiro para você comprar uma mansão maior, porque vai ser pequeno para a tua cela vai se multiplicar, a tua cela vai se multiplicar de uma maneira sobrenatural, que você vai fazer macrocela com a tua liderança, vai trazer vidas, e as famílias vão ser alcançadas através da sua vida. Você vai dizer: apóstolo, eu não tenho mais dia, todo dia eu tenho um discipulado, todo dia eu tenho uma reunião, todo dia eu tenho algo para fazer por reino, porque assim Deus me chamou, e assim será a minha conquista. Quem recebe, diga amém, aleluia. Então Deus tem isso para você, meu querido. Desperta, tu que dormes, e que nós possamos entrar nesse ano de colheita, nesse ano doce, multiplicando, fazendo a vontade de Deus. Eu sei que essa é uma palavra que não é muito entusiasmado para você, mas é a verdade que Deus tem para a tua vida hoje. Amém? Que você venha entender que Deus te chamou com um propósito, e fora do nosso propósito nós somos infelizes. Tem um vazio dentro de nós que é preenchido com aquilo que Deus mandou nos fazer com Jesus em nossas vidas. E aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, ele é incomodado pelo Espírito Santo a fazer o propósito que Deus colocou no nosso coração. Amém? Hoje nós vamos comemorar esse ano novo judaico, e a apóstola, essa mulher de Deus abençoada, Deus tem usado ela poderosamente nesse ministério. Ela trouxe frutas doces aqui, e nós vamos adoçar nossa vida dentro do propósito que você que vai comer um pedacinho dessa fruta, dessa maçã, ela vai vigorar a sua fé, vigorar o seu físico e concretizar o chamado de Deus de uma colheita sobrenatural na sua vida. O ano que vem, essa data vai ser num domingo, no dia do culto. Hoje foi sábado, vai ser num domingo, e nós vamos fazer uma festa astronômica, que a mesa vai ser assim, estendida, para todas as pessoas que estão aqui vir se fartar na mesa do Senhor. Amém? Mas isso depende de mim e de você. Quantos você vai ter aí, discípulo teu, que você vai ganhar esse ano para trazer para essa mesa? Quantos você vai trazer para essa mesa que Jesus vai preparar? Fica isso no seu coração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.